Finalmente saiu a dublagem de Katekyo Ultimate Reborn, exatamente. Aquela dublagem tão sonhada que todos os fãs de Katekyo queriam que... Acredito que muitos até já tinham desistido dessa possibilidade. Finalmente saiu. Para quem não sabe, Katekyo Ultimate Reborn ganhou, ou está ganhando uma dublagem pela plataforma de streaming Animes Onegai, Anime Onegai, né, que é uma plataforma exclusivamente sul-americana, né, latino-americana. Primeiro ela, né, esteve, né, em outros países aqui da América Latina, para depois vir para o Brasil. Ela chegou mais ou menos no final do ano passado, não lembro mais ou menos exato quando que ela chegou aqui no Brasil. Chegou, eu fiz até um vídeo falando, né, comemorando que isso era um sinal que Katekyo Reborn ia ganhar uma dublagem. Mas por quê? Por quê? Porque Katekyo ganhou uma dublagem em espanhol. E essa plataforma chegando ao Brasil, era muito possível que nós teríamos uma dublagem em português. E sim, nós tivemos uma dublagem em português. E foi lançado, né, agora dia 11 de maio. Foram lançados os 2 primeiros episódios. Não vou confirmar que serão 2 episódios por semana, pois eu por vez não vi em nenhum lugar, mandei mensagem pra eles e eles não me responderam. Então, mas vamos supor que sim, vai ser 2 episódios semanal, vão ser lançados aos sábados às 21 horas. E vamos lá, vamos falar sobre esses 2 primeiros episódios de Katekyo Reborn. Bom, resumidamente, né, o primeiro capítulo ele conta a história do capítulo número 1 de Katekyo Reborn, que é meio que padrão nos animes, né, o primeiro capítulo sempre é adaptado totalmente porque ele é uma história um pouquinho maior, tem mais páginas. Hoje nós vamos conhecer a história de Sawada Tsunoyoshi, Tsunoyoshi Sawada, tem que agora falar certinho, né? Um garoto que é considerado, abre aspas, inútil, que vai mal nos esportes, vai mal nos estudos, não tem amigo nenhum. Até que sua vida totalmente muda quando sua mãe contrata um bebezinho chamado Reborn, onde ele vai ser o seu tutor, vai ser seu professor particular, que vai ajudar ele a liderar a próxima geração. Esse é mais ou menos o plot, né, de Katekyo Reborn. Então, esse começo vai ser puramente comédia. Então, a vida do Tsuna vai começar a mudar, né? Esse bebezinho tem uma coisa especial chamada Shinukidan, né, que é um projeto especial que quando a pessoa é atingida, essa pessoa, se ela tiver algum arrependimento, ela volta à vida. Então, aqui a história do Tsuna vai mudar totalmente. E o segundo episódio já, né, já mostra o Tsuna já começando a criar seus laços de amizade, onde ele vai jogar vôlei. Ele acaba contando com o poder da Shinukidan, né, o poder da bala do último desejo. Porém, se ele não tiver nenhum arrependimento e for aceitado por esse projétil, ele vai jogar lá no Vasco, né? Vai o famoso Jeff, arrasta pra cima. Você entendeu o que eu quis dizer. Então, essa é a historinha dos primeiros 2 capítulos, né? Depois eu faço, se vocês quiserem, eu faço um vídeo, cara, contando a história de capítulo por capítulo de Katekyo Reborn. Mas vamos lá. Vamos falar a dublagem. Primeiro eu vou falar as coisas que eu particularmente não gostei. Essa primeira que eu vou falar, é uma coisa meio chata minha, né? Mas assim, é que eu tô pensando muito no futuro mesmo. Que é o tchau olá. Eu achei que ficou bem bonitinho o tchau olá, né? Que é o Kiaosu, né? O cumprimento do Reborn. Porém, pensando lá na frente, que o motivo que o Reborn fala tchau olá é que quando ele virou um bebezinho, ele não, o cumprimento dele era caos. Aí por conta disso, meio que a língua dele ficou presa e ele fala tchauço, né? Isso já tô pensando muito lá na frente, assim. Eu sei que é chatice minha, mas eu acho que eles vão dar um jeito de adaptar. Mas então isso é realmente frescura minha. É assim que eu falo. Ficou muito bonitinho, mas eu tô preocupado lá na frente. Mas é uma preocupação à toa. Mas vamos lá. Referendo ao modo Shinukidan. A Shinukidan é a bala do último desejo. Quando a pessoa tem um arrependimento. Eu acho que essa parte ficou meio confusa. Eles estão usando o modo Shinuki. Legal, para quando se refere quando o Tsuna entra nesse modo de último desejo. Ficar uma adaptação legal. Porém, eu acho que eles poderiam ter adaptado esse termo, que é utilizado várias vezes, nas situações diferentes. Quando o Tsuna é atingido, né, ele é pra falar: nossa, eu estou arrependido porque eu não consegui chamar a Sasagawa Kyoko para o encontro. Ele já automaticamente fala: nossa, se eu tivesse no modo Shinuki, eu iria chamar a Kyoko para sair.
nossa, se eu estivesse no meu modo Shinuki, eu iria apagar todas essas bombas e salvar o Yamamoto. Essa é uma coisa que eu acho que ficou meio estranha. E não usar o Dan quando o Reborn se refere ao projétil da Shinuki, né? Shinuki Dan é quando o Reborn acaba se referindo à balinha que ele acaba tirando na testa do Tsuna. Eu acho que eles poderiam ter usado isso. Modo Shinuki, quando o Tsuna tá lá gritando, Reborn! Shinuki Dan, o projétil. E quando o Tsuna é atingido, sim, na vez de falar Shinuki modo Shinuki, eu estou arrependido de usar isso. Isso é uma particularmente minha. Assim, eles adaptaram desse jeito, né? Mas eu acho que também um pouquinho de questão deu me acostumar. Mas é algo que eu gostaria de fosse assim, eles estivessem separados nessa questão. E a outra parte que é o dublador do Tsuna, né? O Wheeler, não sei pronunciar o nome do cara direito. Que é eu sinto que ele tá meio que procurando ainda encontrar a voz. Eu sei que nós temos um problema que Katek é um anime mais antigo, então nós estamos bem acostumados com o original. O original tá bem forte nas nossas cabeças, a voz do Tsuna é marcante, né? E o Whirley com Frey, né, que é o dublador do Tsuna, eu acho que ele tá se perdendo um pouquinho na hora de fazer as vozes, né? Que nós temos a voz normal do Tsuna, temos a voz do pensamento dele, temos aquela voz, o momento que ele dá uma afinada assim, e o desespero dele. E o modo quando ele entrar no modo Shinuki, né, que ele acaba variando um pouco as vozes. Eu acho que ele tá meio um pouquinho perdido isso. Somente às vezes ele dá uma afinada muito forte, uma infantilizada muito forte na voz do Tsuna. Isso me faz ficar um pouquinho preocupado para quando lá na frente contra o Mukuro, quando ele tiver o Hyper modo, não sei como eles vão adaptar o Hyper Mode, né? Como eles vão adaptar essa parte, mas a questão da nomenclatura. Mas eu tô um pouquinho preocupado nessa parte, como ele vai fazer o tom de voz, que a voz do Tsuna muda bastante. Nós temos a voz do Tsuna normal, nós temos a voz do Tsuna atrapalhado, gritando, né? Nós temos a voz do Tsuna do Shinuki Mode e do Hyper Mode, né? Mas vamos ver como que ele vai se sair. Eu acho que é aquela coisa, como o primeiro e segundo episódio ele ainda tá pegando, mas eu acredito que com o tempo ele vai melhorar bastante na voz do Tsuna. E cara, eu acho que eu particularmente são essas questões que eu não, assim, tenho uma ressalva. Não vou falar que não curti, mas é uma ressalva. De resto, cara, eu adorei todas as vozes. Olha o Rush lá atrás. Rush! A voz da Carol como Reborn, cara, ficou maravilhosa, ficou muito bonitinha a voz dela. Eu quando descobri que ela ia dublar o Luffy, a voz dela ficou bem diferente do original dela, a voz dela mesmo. Com o Reborn, cara, você nem fala que ela, a voz ficou muito, mas muito diferente. Tem que dar um parabéns ao Yango, acho que é Yango que fala, Yago. Ao Yango Lírio, que tá fazendo o Gokudeira, o Hayato Gokudeira. Ele conseguiu colocar um bom tom de voz. Claro que o Hayato aparece só mais no segundo episódio, ele tem um pouquinho mais no final do segundo episódio, né, um pouco mais de falas. Mas eu curti, né, ele tá falando do 10º ao invés de Judai. Isso é uma coisa que eu estava preocupado, mas sim, eles estão adaptando como 10º, que bom. Nós temos vimos um pouquinho da Lia Mello como a Haru. A Pamela Rodrigues, que vai ser o Lambo, nós não sabemos ainda, vamos saber no próximo episódio. E nós temos o João Vitor Grande, que ficou legal com o Yamamoto. Apesar que eu acho que a voz do Yamamoto do original é tão icônica assim. Mas vamos ver, eu acho que ele vai sair bem, principalmente que o Yamamoto ele tem a diferença do tom de voz normal dele para a voz quando ele está lutando. Então eu acho que é um dublador bem experiente, com uma carga muito grande. Eu acho que ele vai se sair bem em saber diferenciar essas vozes do Yamamoto. E nós temos, cara, essa voz ficou maravilhosa. A Isabela Silva como a Kyo, cara, ficou perfeita. Essa é a voz que eu mais gostei. Né, nós também já temos confirmados, né, a Lin Jardim como a Bianchi, porém ela ainda não apareceu. Uma voz que eu já identifiquei, né, que é o Renan Vidal como Hibari Kyoya. Eu só não consegui identificar quem que é a voz do Ryohei, né. E uma coisa interessante, nosso Guto Barbosa do Cronosfera, ele fez uma participação especial, mas cara, ele mudou tanto a voz que eu não consegui identificar quem ele pulou não, de quem ele deu uma voz não, mas ele participou aí da dublagem e fez uma voz adicional.
Mas de todo o resto, cara, a dublagem eu estou gostando, eu gostei. Pretendo fazer vídeo de todos os episódios de Katekyo Reborn dublado, né? Essa é mais uma minha opinião sobre a dublagem. Eu vou fazer tipo uma review, uma análise de episódio por episódio de Katekyo Reborn. Se for lançado em 2 em 2, perfeito, a gente vai fazer 2 em 2. Se for individual, a gente vai lançando individual, né? Mas, cara, eu vou fazer bastante vídeo de Katekyo Reborn que eu estou gostando de ver que a fanbase, cara, de Katekyo está voltando, o pessoal está voltando a falar sobre Katekyo Reborn. Mas é isso aí. Me diz aí, o que você achou sobre essa dublagem? Eu só dei minha opinião até agora e não perguntei isso pra vocês. Qual a sua opinião sobre a dublagem de Katekyo Reborn? Quais são as expectativas? Lembrando que no próximo episódio nós vamos ter a estreia do Lambo e temos o Lambo adulto, né? O Lambo com 15 anos. E nós também não sabemos de quem que é a voz dele. Assim que tiver mais informações sobre o elenco, eu irei trazer aqui pra vocês pra estar falando, né? Todos os donos de todas as vozes da nossa família Vongola. E outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui, cara, tá aqui no tópico agora que eu li. Eles colocaram tipo um acento no Vongola. Ficou meio estranho. Eu particularmente não gostei. Tô acostumado, muitas pessoas eu conheço sempre falam Vongola. Esse eu falando que Vongola. Eles colocaram tipo um acento agudo no Go. Eu achei estranho. Então vamos ver. É tudo questão de se acostumar, principalmente porque Katekyo Reborn, como é um anime de 2006, estamos extremamente acostumados com o áudio original, a consumir o original. Então é tudo questão de se acostumar. Mas é isso aí. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço, valeu, falou. E deixa o like, comenta aí, compartilha o vídeo. E se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike mesmo. E se inscreva no canal. Falou!